Cara, não tem nada mais feio e cafona do que a pessoa que não tem tanta grana. E tudo bem, cara, e tudo bem. Aumente aí sua renda, ninguém quer ter pouca grana. Mas o feio é a pessoa que tem a pouca grana e quer pagar de bacana. Cara, isso não é autêntico, isso é muito feio, cara. Todo mundo sabe que você tá querendo pagar de rico sem ser rico. Todo o universo que bate o olho em você sabe. E eu tô te dando um toque, sendo teu amigo, entendeu? De falar o seguinte, cara, presta atenção. Autenticidade é lindo. É uma coisa linda ver alguém autêntico. Então não... Quando nossos critérios de percepção vão sendo construídos ao longo da vida, a gente passa a ser capaz de classificar, de compreender certas coisas até nas suas minúcias. Então, por exemplo, se eu passei a minha vida escutando música, escutando, sei lá, rock progressivo, muito provavelmente eu vou conseguir passar a minha vida entendendo, identificando, classificando, notando as diferenças entre diferentes estilos, diferentes bandas de rock progressivo. O mesmo vale para o samba, o mesmo vale para o pagode, o mesmo vale para axé, o mesmo vale para música pop e por aí vai. Esses critérios de percepção são critérios que são construídos aos poucos, né? E que não necessariamente quem os tem consegue mostrar para os outros que os tem e não necessariamente quem não os tem consegue saber que eles existem. Sabe aquela coisa de que você está usando uma camisa que ela é falsificada, mas é igualzinha à original? Então, aos olhos de quem tem acesso a roupas originais caríssimas, dá para perceber que não é original. É possível perceber. Existe um critério que foi construído aos poucos, para quem está há um longo tempo participando desse tipo específico de consumo e de estilo de vida. Estou falando isso mais para poder complementar o que foi dito no início do vídeo. Oi, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Zap, já me ajuda muito. Mas mais importante do que eu acabei de falar é o seguinte: todos nós somos inseridos, estamos inseridos em uma sociedade, todos nós, em uma sociedade desigual, em uma sociedade de classes, em uma sociedade de conflitos. E na medida em que, através desses conflitos, fica perceptível que essa categoria de pessoas ricas estão numa posição que ela é mais privilegiada ou muitas vezes mais reconhecida do que nós, que somos qualquer um, somos povão, parece ser lógico que para ser reconhecido, talvez a gente deva incorporar algumas coisas dessa classe dominante. Incorporar não só os trejeitos, não só as maneiras de usar a roupa ou de falar, mas também os objetivos, as visões, os pontos de vista. Todo ponto de vista tem um ponto de onde ele sai, ele é local, ele tem um lugar de onde ele sai. Então o processo meio que é você sair do lugar em que você se encontra para imaginar como é o lugar onde está esse tal do rico, que seria legal incorporar o seu ponto de vista. Nesse processo a gente acaba incorporando os objetivos, os pontos de vista, os preconceitos, as visões de mundo que não são nossas e que evidentemente não nos favorecem. O resultado prático disso é a pessoa, o trabalhador comum que critica o Bolsa Família porque é para vagabundo, ou que critica a greve porque é para vagabundo. Todas essas críticas à vagabundagem que geralmente tem a ver com ou movimentos trabalhistas ou assistência social para pessoas pobres no Brasil. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. O nome disso é violência simbólica. Violência simbólica é essa introjeção de objetivos, introjeção de pontos de vista, de valores que são genuinamente de uma classe dominante, genuinamente de um grupo dominante, de um grupo hegemônico e que no fundo, não nos favorecem. Não tem a ver com a nossa vida, não tem a ver com os objetivos que a gente pode ter na vida. E aqui eu não estou falando de objetivo de vida do sentido de, o que eu vou ser na vida,
Eu estou querendo dizer o seguinte, né? Numa sociedade de conflitos, um grupo dominante vai ter os seus interesses, seja em qual campo social isso for, vai ter seus interesses. E aos dominados, geralmente, os interesses objetivos, os interesses estruturais, eles não são iguais aos interesses do grupo dominante. De certa forma, é benéfico aos dominados se opor aos interesses dos grupos dominantes. Vou dar um exemplo bem fácil aqui. No futebol, você tem uma porcentagem mínima que recebe ótimos salários e que estão na Série A do Brasileirão. Pensando nos jogadores de futebol, é muito mais do interesse da massa de jogadores não sonhar com essa vida de ser um jogador que ganha 200 mil reais por mês no time da Série A, mas pensar em distribuição de renda dentro do futebol. Pensar, de repente, no financiamento das ligas locais pela CBF, por exemplo. E, evidentemente, pensar em maneiras dessa grana não ficar concentrada na Série A. Mas é muito mais fácil incorporar a ideia de que um dia eu vou ser um grande jogador de futebol e vou ganhar 200 mil reais por mês, mesmo que esse um dia nunca chegue e provavelmente nunca vai chegar, porque a porcentagem é mínima dos que conseguem. O mesmo vale para qualquer outro esporte de alto rendimento em que o primeiro escalão ganha um salário gigante e todos os outros escalões ganham um salário baixíssimo quando ganham. O dublê de rico acometido por essa violência simbólica acaba perdendo qualquer sentido, noção ou direção para a construção de uma identidade, porque no fundo, uma identidade que consegue driblar essa violência simbólica, necessariamente ela é crítica. E a criticidade é um elemento político que não necessariamente é tão entregue nas nossas escolas no dia a dia, no nosso dia a dia como um todo e por aí vai. E daí que vem a necessidade sempre de movimentos políticos para poder causar, fazer, elaborar um trabalho de base que seja eficiente na nossa sociedade, tá bom?